informações. Na Folha de São Paulo, que é a Folha Não Democrata, investigação da PF sobre a BIM põe bolsonarismo, Congresso e o Supremo Tribunal Federal em crise. Operação que mira o deputado aliado de Bolsonaro ocorre no momento de tensão com o Poder Judiciário. A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira, dia 25, mandados de busca e apreensão numa investigação sobre o suposto uso político da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, contra adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. O principal alvo da operação é o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. A PF chegou a pedir a suspensão do mandato do parlamentar, mas a medida não teve concordância da PGR e foi negada pelo ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As suspeitas vieram à tona na operação e causaram reação política em Brasília, com a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, falando em um dos maiores escândalos da história, e a ponta de um novelo que envolveu dezenas de milhares de pessoas. Em outra mão, o caso deve causar ainda mais tensão na relação de parte do Congresso com o Supremo, já que a segunda operação em pouco mais de uma semana, com buscas dentro da sede do Legislativo. Bolsonaristas tentam articular medidas para rever os poderes do STF na volta do recesso em fevereiro e dizem que há uma perseguição política. O deputado federal Eduardo Bolsonaro escreveu em rede social: mais um capítulo da ditadura do judiciário, cabe ao Senado brecar essa perseguição e preservar as liberdades. Ou seja, tá chamando o irmão para fazer alguma coisa. A Polícia Federal mira o uso da ABIN pelo software espião First Mile, de fabricação israelense, e apura se a agência produziu relatórios sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal e opositores de Bolsonaro. Em outra frente, a investigação encontrou indícios de que a ABIN atuou para fornecer informações sobre as investigações em andamento para Jair Renan e Flávio Bolsonaro, os filhos do ex-presidente. O deputado Ramagem negou qualquer utilização ou relação com o software de espionagem da ABIN. Nenhum plano da operação em 3 anos de ABIN assinado por mim colocava a utilização do First Mile como um pedido, disse o deputado em entrevista à Globo News nesta quinta-feira. Um dos casos citados na investigação de monitoramento foi o do hoje ministro da Educação Camilo Santana, a gente vai detalhar mais isso, tá? Que foi governador do Ceará. Trecho da decisão cita relato de um dos policiais investigados teria sido flagrado pilotando um drone nas proximidades da casa do então governador. No documento que autorizou as buscas e apreensão, Moraes ainda afirma ter havido um monitoramento ilegal da promotora responsável pela apuração do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ficou patente a instrumentalização da ABIN para monitoramento da promotora de justiça do Rio de Janeiro e coordenadora da Força Tarefa sobre os homicídios qualificados e perpetrados em desfavor da vereadora Marielle Franco e do motorista que lhe acompanhava, escreveu Moraes. A operação, batizada de Vigilância Aproximada, investiga a organização criminosa que se instalou na ABIN com o intuito de monitorar ilegalmente as autoridades públicas e outras pessoas, utilizando-se de ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis sem a devida autorização judicial. O programa espião investigado pela PF tem capacidade de obter informações de georreferenciamento de celulares, segundo pessoas com conhecimento da ferramenta, não permite acesso a conteúdos de ligação ou de trocas de mensagem. Esses eventos dão a conhecer a existência de uma representação policial denominada uma ABIN paralela, utilizada para colher dados sensíveis sobre autoridades e agentes políticos relevantes, escreveu o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que tomara que bote Bolsonaro atrás das grades. De acordo com a Polícia Federal, a ABIN paralela criada na gestão Ramagem tentou atrelar Moraes e o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, à facção criminosa PCC. Para a corporação, as informações sobre a tentativa de ligar os ministros ao PCC foram encontradas em documentos apreendidos pela ABIN. O arquivo Prévia Ninidoc mostra a distorção para fins políticos da providência, indicando a pressão última de relacionar a advogada Nicole Fabbri e os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, alimentando a difusão de fake news contra os magistrados da Suprema Corte, disse a PGR em um dos documentos achados pela PF. A Polícia Federal afirma que a ABIN sob Ramagem também se valeu do software First Mile para monitorar o então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e a ex-deputada Joyce Hasselmann,
ambas desafetos políticos de Bolsonaro. A Joyce, crédito deve ser dado, criou a expressão gabinete do ódio na CPI das fake news, tá? Foi a primeira vez que foi mencionado isso, quando ela descreveu como é que funcionava o mecanismo de comunicação da família Bolsonaro. Monitoramento investigado na operação, diz a PF, foi feito pelo agente federal Felipe Arlota, um dos alvos que foi afastado do cargo por decisão de Moraes. O policial é próximo do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho de Bolsonaro. Os policiais também investigam suposto uso da agência para favorecer Flávio e Jair Renan. No caso, o filho mais novo de Bolsonaro, a ABIN teria atuado para ajudá-lo, já que ele é alvo de investigação pela PF sobre as relações com empresas que mantinham e tinham interesse em contratos com o governo federal. Agentes da ABIN tentaram atrapalhar a investigação e coletar informações com o objetivo de evitar riscos à imagem de Jair Bolsonaro. O policial federal lotado na ABIN chegou a seguir um dos alvos da investigação, que desconfiado acionou a polícia militar. O policial foi ouvido pela PF e confirmou que trabalhava diretamente com Ramagem e recebeu a missão de levantar informações sobre o caso investigado. Flávio, por sua vez, teria sido beneficiado com a atuação da ABIN para levantar informações contra os auditores da Receita Federal. Filho de Bolsonaro, à época, era investigado no caso da rachadinha da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e tentou apontar irregularidades na Receita como forma de anular a apuração. Após uma reunião das advogadas de Flávio com Bolsonaro, agentes da ABIN teriam produzido relatórios sobre como o senador deveria atuar para se livrar das investigações. No documento encaminhado para a defesa de Flávio Bolsonaro por mensagem de aplicativo, eram apontados caminhos a serem seguidos pelo senador para desmontar as acusações que pesavam contra ele. Em nota, Flávio Bolsonaro disse ser mentira que a ABIN tenha atuado para fortalecê-lo. Isso é um completo absurdo e mais uma tentativa de criar falsas narrativas para atacar o sobrenome Bolsonaro, afirmou ele. Advogado de Jair Renan, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga, disse à Folha de São Paulo que o filho mais novo do Bolsonaro não tem nada a esconder, que precise de atuação de quem quer que seja, sobretudo de forma ilegal. Ele também classificou a apuração que envolve Jair Renan como uma obra de ficção e narrativa que não tem pé e nem cabeça. Não foi comprado o equipamento na época do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que eu estou vendo é especulação política sobre essa questão. A ação desta quinta-feira é o desdobramento da Operação Última Milha, deflagrada em outubro de 2023 para investigar o uso do First Mile. Nessa nova fase, o foco principal são os policiais que atuavam na ABIN, em especial no CEIN, o Centro de Inteligência Nacional, estrutura ligada ao gabinete de ramagem na agência durante o governo Bolsonaro. Ao todo, 7 policiais federais foram alvo da ação e foram afastados dos cargos públicos. Além de ramagem, ao menos 2 agentes da PF, Marcelo Araújo Bormevete e Felipe Arlota Freitas, são alvo das medidas desta quinta. O delegado federal Carlos Afonso Gonçalves, ex-chefe do CIN, também foi afastado do cargo. O ex-diretor da ABIN teria sido corrompido por 2 oficiais da ABIN que ameaçaram divulgar o uso do software espião, após a agência cogitar demiti-los em um processo administrativo interno por participação em uma fraude licitatória do Exército. Em entrevista à Globo News, Ramagem negou todas as acusações e disse que há uma salada de narrativas sem um conjunto de provas e que nunca utilizou ou teve acesso ou sequer teve as senhas do First Mile. Nunca tivemos a utilização, execução ou gestão da senha desses sistemas, disse se referindo a ele e sua equipe direta. Sobre a possibilidade de uso irregular da ferramenta de espionagem, afirmou: se o policial usa a arma equivocadamente, não é culpa do diretor-geral. Se a Receita Federal tem um novo sistema e utiliza errado, não é culpa do diretor-geral da Receita. Reportagem do Fábio Serapião, Bruno Bogosian, Ranier Bragon e Júlia Chaib. Só que eles não deram crédito, porque quem falou da procuradora do caso Marielle foi a galera do ICL, tá, gente? E foi o furo da Juliana Dalpiva, além desse aqui de 1 milhão em moeda estrangeira com investigado da ABIN. A promotora do caso Marielle foi monitorada pela ABIN, tá? Simone Sibilo, que a gente tá acompanhando aqui